Então acho que deu para o pessoal entender de uma maneira bem rápida aí essa explicação, né, do que é um gerador, um VFD, né, um inversor. Geralmente o pessoal coloca tudo numa sacola só. Exatamente. Então o arranjo solar ele também é conhecido como painel solar ou painel fotovoltaico. O motor ele é conhecido como conjunto motobomba ou bomba submersa. Queria deixar claro que bomba submersa não é bomba submersível. Né? Bomba submersa ela só pode trabalhar dentro da água. Submersível ela pode trabalhar dentro, fora ou parcialmente dentro. Né? Então tem uma diferença grande aí de bomba submersível. Eu vejo muita gente chamar, a maioria das pessoas confusão, né? Também confundir bomba submersa com bomba submersível. Com certeza. Então a gente só queria alinhar os conceitos porque é um mercado novo, um mercado que está começando e a gente ainda vê em campo o pessoal chamando tensão de voltagem, corrente de amperagem. Então a gente precisa realmente começar a trabalhar com as variáveis corretas, né? com as nomenclaturas corretas. Nomenclatura correta, né? Porque isso ajuda, principalmente na questão técnica, né? Porque se chega para como que eu posso dizer, algum projeto para alguma pessoa que é um pouco mais leiga, ela vê lá a questão de corrente, de tensão, e ele fala, pô, mas muita gente, infelizmente, parece que é uma coisa meio que longe, mas muita gente não consegue assimilar corrente com a amperagem, voltagem com tensão, então fica meio assim, né? E muita gente, às vezes, com um projeto elétrico talvez se atrapalharia. Bacana. Dani, para a gente fechar então, fala aí as principais diferenças aí de um sistema que usa um IPM, de um sistema que usa um IGBT, principalmente para ajudar o pessoal lá da área comercial. Né? Rapaz, dá um caminhão de diferença. Né? Dá um caminhão de diferença. Se a gente tivesse que falar só dos microcomponentes, daria o que aqui? Uma semana de material técnico? Uma semana de live aí de material técnico, cara. É muita coisa. Às vezes o pessoal não vai conseguir ver direitinho, que ele está bem aqui atrás, mas, gente, é top de linha. São equipamentos assim de altíssima qualidade, porque muita gente vê equipamento eletrônico e fala, pô, nossa, um resistorzinho daquele tamanhozinho, um capacitor, alguma coisa, fala, isso deve ser irrisório o preço. Mas a qualidade, ele é construída totalmente diferente. Ele é muito superior. Quando a gente pega aqui, Daniel, um cara desse, né, que ele tem um módulo IPM, ele pesa o que aqui? Uns 13 quilos? Tranquilamente. Mais ou menos. Tranquilamente. Né? E agora um cara que é construído de uma maneira mais simples, que trabalha com módulo IGBT, ele tem quanto de peso aqui? Quanto Esse de peso daí, de equipamento? Montado dentro da embalagem, vai ter na faixa de uns 4 quilos. Dentro da embalagem. 4 contra 13. 4 contra 13. E essa diferença de peso é capacitor. Exatamente. Tudo um monte de coisa. Exatamente. Que está ali dentro, embarcado, para dar uma diferença de performance em campo. Performance e vida útil. Com certeza, a durabilidade vai se estender. Que isso é a vida útil e a durabilidade dele já vai influenciar diretamente nessas questões do equipamento que é construído com o módulo IPM e de um equipamento que ele é construído somente com módulos IGBTs, né, que trabalha de uma forma mais simplista. Esse aqui, por exemplo, equipamentos que trabalham nessa situação, eles têm ali a vida útil relacionada de 10 até 15 anos, dependendo da forma que foram instalados os equipamentos. Se eles forem instalados de forma correta, dentro de caixas específicas, que isso não que ele necessite. Por exemplo, esse cara aqui, ele tem classificação de IP bem alta, então ele pode ficar no tempo, porém ele não é totalmente hermético, ele não pode tomar chuva. IP65. IP65, ele não é hermético, totalmente hermético. Isso porque também, obviamente, que ele é eletrônico. Então não tem lógica deixar ele na chuva. Se ele for instalado dentro de uma caixa de montagem, com cooler de resfriamento, com todos os conformes, vamos falar assim em português, claro, né? As proteções que precisa ser, tranquilamente 15 anos. Tem garantia diferenciada, né? São 3 anos de garantia, enquanto um equipamento mais simplista, por exemplo, é 1 ano e 6 meses, 18 meses ali. A vida útil cai relativamente bastante, né? Então é de 3 a 5 anos, 5 anos se considerando muito boa prática de instalação, né? Então, assim, a diferença dos dois é gritante. A resposta que o gerador montado, o VFD montado com esse cara aqui, com o módulo IPM, que ele tem assim, em relação ao MPPT, é muito mais precisa. Instantâneo. É instantâneo. O outro já é uma... Passou uma nuvem, ele já faz a correção ali e vai embora. O outro ele vai demorando um pouco mais para entender o que está acontecendo. Sim, ele fala, peraí, mas eu estou sentindo falta de sol aqui, eu vou começar a diminuir a água, não vou. Ele começa a dar
Até ele começar a entender, o sol já foi embora, ele tenta entender de novo e vai voltando a trabalhar, né? Então, vantagens, nem por exemplo, nas situações que nós temos aqui atrás, a redução em arranjo solar, que isso otimiza automaticamente custo, que é a questão de maior... menos interferência na realidade, né, das intempéries climáticas, né, ou questão que o outro já não tem, que ele responde muito menos sensível a isso daí. Ele tem... E a gente já viu muito parceiro ou concorrente falar, a Tonha fala que o sistema deles trabalha com 12 painéis, eles estão loucos, porque o que eu trabalho aqui é com 17, com 16, quando eles trabalham com 12. Então essa, na verdade, a explicação teórica e técnica é exatamente isso aí, né? É justamente essa. Exatamente. Né? É o cérebro da coisa aqui que faz a diferença. Exatamente. Ele tá, a característica de construção de um e de outro assim, é completamente diferente, né? Então ele fala, é um pouquinho mais caro, que a gente mencionou no começo da live, sim, mas será que essa diferença que você está pagando de, por exemplo, ali, vamos supor, 200, 300, 500 reais a menos, compensa para você no final da linha, na ponta da linha lá, no final dos cálculos finais? Eu acho que às vezes o barato sai caro, então ainda é muito interessante, né? Ele tem vamos falar bastante muito mesmo, de qualidade e superioridade em relação ao sistema convencional. É completamente diferente. É que não dá para o pessoal aí que está do outro lado pegar, sentir, ver aqui a diferença na construção, né? Então isso daqui é só para vocês entenderem, ele está no nível ali da construção de equipamentos para satélite, né? É uma coisa já bem fora da média do mercado. Então, sim, acho que ficou claro, todo mundo conseguiu, acho que entender aí as diferenças do gerador, do que é um VFD, do que não é um inversor, sim, né? Como trabalha o módulo IPM, o módulo IGBT, o PWM, as diferenças em campo, né? Acho que a gente pode até voltar aqui e fazer talvez uma apresentação complementar de alguns equipamentos, né, que tem um módulo IPM e outros que tem um módulo IGBT, sim, a diferença de performance, com certeza, pegar testemunial de parceiro que instala os dois produtos, porque a gente tem que ter no portfólio porque o cara vai ofertar para o cliente dele. É lógico que ele sempre vai ofertar aquele equipamento de mais alta performance, né? Mas às vezes a gente está vendo aqui que tem muito concorrente de até uma forma desleal, equipamento que não tem, às vezes, o mínimo de qualidade querendo competir, né? Querendo competir em preço e falar que é tudo igual, e não é tudo igual, né? A nossa própria linha aqui de VFDs com IGBT, ela é bem diferenciada em relação, com certeza, aos equipamentos de mercado. E esse cara aqui que usa o módulo IPM, que é o nosso amigo PBG2 aqui, ele tem um diferencial, que eu tenho certeza que é um diferencial mesmo. Se o nosso parceiro na ponta da linha lá precisar pegar mais de um motor nele, respeitando obviamente o limite de capacidade de potência máxima, ele pode ligar 1, 2 motores, 3 motores tranquilamente. Então se eu tiver aqui um inversor, um gerador para 10 CV, eu posso ligar, por exemplo, 2 motores de 5 CV. Tranquilamente. 3 motores de 3 CV. Tranquilamente. E esse cara aqui eu só posso ligar um motor de 10 CV. Pode ligar um motor de 10. Um de 5, um de 3, um de 1, mas não mais que 10. Exatamente. E nem mais que um motor que ultrapasse 10. Exatamente. 2 de 5 eu já não posso. Não pode, porque ele não consegue trabalhar dessa forma. Esse aqui, a lógica que ele é construído, toda a parte também, principalmente de software, ajuda muito nisso. Então ele consegue fazer isso tranquilamente. Posso colocar 10 motores de um CV, por exemplo, trifásico, que ele vai rodar os 10 motores tranquilamente. Espetacular. Esse gerador é diferenciado. Muito show de bola.